Salve, pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Esse é mais um episódio do Tax Connection, do Clube de Debates. Esse lugar virtual em que nós nos encontramos periodicamente para conversar sobre temas que interessam, especialmente para o público jurídico inclinado para o tributário, mas a gente acaba conversando de tanta coisa que eu acho que vai para muito além desse capítulo da vida. Tá? Hoje, seguramente, não vai ser diferente. A gente tem eu, Fernando e Juliana, temos aqui como convidado super especial Maurício Faro, que é advogado tributarista dos mais reconhecidos no país, atua no Rio de Janeiro, mas obviamente não só no Rio de Janeiro, mas está baseado no Rio de Janeiro, e tem uma história, né, de vida profissional muito interessante. Seguramente a gente vai ter oportunidade de conhecer um pouquinho que seja dessa história aqui nesses minutos de conversa. E também uma referência no que diz respeito à posição institucional do advogado, né? Por conta das suas atividades desenvolvidas junto à OAB do Rio, e eu não tenho certeza, depois você me corrige, Maurício, também em âmbito nacional. Mas a gente agradece de antemão aí pelo seu tempo, Maurício, pela presença, pela disponibilidade de estar conosco e enriquecer aqui o nosso quadro de episódios, né? A gente vem construindo uma história aqui nessa plataforma que é naturalmente marcada por muita qualidade, e a gente fica muito orgulhoso de ter pessoas como você aqui conosco. Muito obrigado pela presença, e eu vou passar para a Fernanda para a gente começar já a esquentar em termos de conteúdo. Olá, Maurício, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui. Eu tinha pensado numa pergunta inicial e eu vou complementar o meu pensamento, né? Eu tinha pensado na pergunta inicial: qual é hoje as preocupações, as pautas que você leva para a OAB do Rio de Janeiro para institucionalizar os assuntos que não fiquem só na nossa casa? Mas agora me veio à cabeça que eu quero fazer uma conexão com o movimento que você inaugurou, chamado Street Lawyer, né? Então, você é um advogado, né? Acho que para quem não conhece o Maurício mais profundamente, um advogado conhecido como o advogado de rua, o Street Lawyer. Eles têm até camiseta, né? Enfim. Então, é um advogado da prática, né? Eu queria que você fizesse uma conexão, explicasse um pouco, porque eu acho isso até interessante, como nasceu esse Street Lawyer e qual é a conexão que você faz nessa posição, né, se intitulando um advogado da prática, com as pautas da OAB do Rio de Janeiro. Caramba! Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite, Fernanda, Paulo e Juliana. Acho que a responsabilidade é enorme aqui discutir tema de contencioso com 3 referências aí no país, né? Mas eu fiquei muito feliz com o convite. Acho que, de verdade, assim, quanto mais a gente compartilha conhecimento, acho que mais a gente presta um serviço à sociedade, né? Porque o conhecimento compartilhado ele nunca é perdido. Então, achei muito bacana a ideia de vocês aqui. Acho que para a gente é sempre uma alegria estar com vocês. Então, a questão do Street Lawyer é o seguinte: eu sempre aprendi lá atrás que advogado tem que estar no foro, né? Desde o meu primeiro escritório. Então, a gente aqui, desde a publicidade, eu sempre trabalhei no contencioso, eu nunca fiz consultoria, e eu sempre fui o advogado, o pessoal fala, barriga no balcão. E aí, eu fui trabalhar no BNA em 2007, e quem foi meu colega lá, e é meu amigo de muitos anos, trabalhou comigo no história anterior, é o Sérgio André Rocha, que é professor de tributária aqui da UERJ.
E aí, uma vez, eu e o Sérgio, a gente foi despachar um tema junto no escritório antigo, e ele falou, pô, esse negócio de passar a tarde aqui no fórum para despachar não é legal, eu não nasci para essa vida de street lawyer. Falou essa expressão. E passou, e eu continuei com meu barriga no balcão. E aí, quando eu fui para o BMA e ele foi depois, BMA é uma história de M&A, vocês conhecem, etc. E no M&A é recorrente aí o uso de expressões americanas, né, do inglês, né? Então, o pessoal tá no deal, tá no signing, tá não sei o quê. E eu falei, bom, eu preciso me adaptar aqui à dinâmica do escritório, então eu não posso mais ser o barriga no balcão. Eu vou ser o street lawyer. E aí pegou, cara, pegou, porque eu acho que mais do que uma expressão é a maneira como eu aprendi a ver o contencioso, como eu acho que o contencioso tem que ser feito. Eu acho que a gente não pode esperar do juiz e do tribunal que resolva o processo sozinho. A gente tem que contribuir, e essa contribuição tem que ser efetiva e de perto. Eu acho que é isso que faz a diferença. Eu já tinha essa crença, e acho que a experiência que eu tive no CAF, ela só ratificou o que eu sempre achei. E o CPC de 15 acho que foi muito feliz ao trazer aí o princípio da cooperação, porque acho que a gente tem que contribuir de maneira ativa. E acho que o nosso perfil é de street lawyer, e é uma coisa que me orgulha muito, sabe, Fernanda? É justamente isso, é o advogado que está no foro, que entende o foro, que conhece as varas e que, para pegar o gancho do que você perguntou, que sabe os desafios e as mazelas do que a gente precisa melhorar, porque no contencioso eu acho que isso faz muita diferença, e é isso que a gente tem tentado fazer aqui no AB do Rio. Assim, como eu sou um cara que estou na lida do contencioso, do tribunal, do CARF, e os colegas, nós somos 65 membros hoje, também são, eu acho que isso facilita a gente identificar aí o que a gente pode melhorar. E tem uma coisa que é muito importante no nosso trabalho aqui, a gente enxerga a advocacia como um todo. Então, na nossa Comissão do Rio, a participação da advocacia pública é extremamente importante. A Juliana conhece os membros aqui da PFN, que fazem parte aqui da nossa comissão, né, o Gilson Bonfim e o Daniel Ávila. A gente tem representantes da PGE e da PGM também, e eu acho que isso legitima muito. E acho que a gente está num momento muito feliz de mudança de geração, que aquela cultura que a gente aprendeu lá atrás, quando a gente era estagiário, comecei a estagiar em 98, do litígio pelo litígio, da beligerância, isso, graças a Deus, passou. A gente vive um momento hoje de diálogo. Acho que todo mundo percebeu que aquela dicotomia ela não precisa mais existir. E isso eu acho que favorece muito o nosso trabalho aqui na OAB, e favorece a nossa advocacia também. Acho que prova disso, a maior prova disso são os resultados da transação tributária no âmbito federal. E você vê, a gente tem a pauta aqui no Rio, tinha a pauta já de vários anos aqui. Eu estou na OAB desde 2007, não como presidente em 2013. A Daniela Guzmão me antecedeu, que foi a responsável pela montagem da comissão de tributária aqui do OAB do Rio. Ficou por 2 mandatos, depois eu assumi. Mas a gente tinha um pleito antigo desde a edição do CPC de 15, que era aplicar aos processos administrativos a suspensão de prazo no final do ano e a contagem de dias úteis. E acho que o diferencial para a gente aprovar isso no Rio de Janeiro foi o apoio, vamos dizer, irrestrito da PGE. E aí o governador chancelou. E você vê, imagina, quer dizer, quem advoga entende o quanto isso beneficia o exercício da atividade do dia a dia. Eu acho que a prática nos permite ter mais chance de acertar o alvo. É claro que nem sempre a gente acerta, é claro que muitas vezes a gente não consegue o que a gente pleiteia, mas eu acho que faz parte do nosso papel institucional levar ao ponto e ter a capacidade de diálogo, né? Então, agora nós estamos aqui no Rio de Janeiro discutindo uma limitação às multas por descumprimento de obrigação acessória, que aqui no âmbito do Estado são altíssimas. Eu acho que, no fundo, assim, a sensação na advocacia pública e privada é que a gente tem que discutir tecnicamente os bons temas. Acho que tudo que a gente puder resolver com convergência, acho que é uma contribuição que a gente dá para a sociedade.
E é por isso que eu defendo tanto o contencioso administrativo. Porque, na nossa visão aqui, ele é parte fundamental dessa solução de litígios sem buscar o judiciário. Interessante. E você acha que tem, Maurício, ressonância e essa postura que vocês construíram no Rio de Janeiro, nas demais unidades, isso está mais forte nacionalmente? Como que você enxerga isso em nível nacional, né? Então, Paulo, eu acho que sim. Eu acho que eu estou no 4º mandato aqui como presidente da comissão. Já há alguns mandatos a gente tem um colégio de presidentes das comissões, o que agiliza muito a troca de informações e o alinhamento das pautas, né? Então, o Rio de Janeiro não foi o primeiro estado a adotar a contagem de dias úteis. Mato Grosso e Ceará já tinha, mas depois que a gente conseguiu, isso já reverberou em mais uns 6 ou 7 estados. Porque a gente tem dialogado muito, e nesse mandato a gente teve uma coincidência importante, que foi a assunção da professora Isabel como presidente da Comissão Federal, que além de ser uma das maiores tributaristas do país, é uma democrata na acepção da palavra, e a gente tem conseguido caminhar muito no Colégio de Presidentes, junto com a Comissão Federal da OAB, presidida pela professora Isabel Derzi. Fazia muito tempo que isso não acontecia. A última vez que a gente conseguiu caminhar com esse diálogo foi quando o Jean Cleuter, que hoje é presidente da OAB do Amazonas, era presidente da Comissão Federal.